Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Pega aí a lição da escola sabatina, estamos estudando o livro de Gênesis. E essa semana, lição número 4, tem o título O Dilúvio. O verso principal está em Mateus 24, verso 37, e diz o seguinte: Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E nesta terça-feira, nós temos um título, O Fim do Dilúvio. Nós vimos ontem, estudamos sobre o dilúvio, tudo o que aconteceu, todo o contexto. E agora, nessa terça-feira, vamos estudar sobre o fim do dilúvio. E a gente percebe que isso está descrito na Bíblia, em Gênesis capítulo 7, a partir ali do verso 22. E a lição ela diz, e a Bíblia também relata isso, que o dilúvio foi um efeito avassalador e abrangente das águas e destruidor realmente. Praticamente nada na terra sobrou. Nem nada, nem montes, nem árvores, nem nenhum ser vivente, homens, animais, tudo foi realmente destruído como Deus havia prometido e falado. E a gente percebe aqui que mesmo tudo isso acontecendo, Deus, lá em Gênesis capítulo 8, verso 1, logo depois, no finalzinho ali do capítulo 7, entrando no capítulo 8, diz assim: Deus se lembrou. Deus se lembrou de quê? Da promessa que ele havia feito para Noé e sua família. Que ele iria proteger a família dele, todos aqueles que aceitassem o chamado de Cristo Jesus. Então, isso significa o quê? Isso significa que Deus não se esquece de suas promessas e do seu povo. Deus jamais vai esquecer de você se você fizer a vontade dele. Noé obedeceu junto com a sua família e Deus o conservou. E aqui a lição ela vem trazendo sobre o verbo lembrar. Né? No contexto de Deus se lembrou, Deus jamais iria esquecer, porque Deus não esquece aquilo que ele prometeu. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E aqui diz que Deus se lembrou, também dentro do contexto da lição, diz que Deus por um momento deteve a chuva que durou 40 dias, 40 noites intensamente. Deus deteve a chuva e Noé então, tão breve, pôde sair da arca. E aqui a lição vem dizendo que Noé fez um teste. E nós temos que testar também, né? Muito importante isso. Ele enviou um corvo e depois enviou uma pomba. E a pomba depois não voltou mais, significa que ela encontrou lugar seco. E aí diz lá em Gênesis 8,13 que Noé então abriu a parte da cobertura e viu que estava terra seca. Então o anjo de Deus que fechou a porta, ele veio e abriu a porta para que Noé e sua família saíssem. Então aqui para terminar diz assim, a fé não nega o valor de pensar e testar, e não exclui o dever de buscar e ver se o que aprendemos é verdade. Muito interessante isso. Que Deus abençoe você, né? Que Deus possa orientar você sempre a buscar sempre a verdade e obedecer a Deus. Um grande abraço e fique com Ele.